Na aula de hoje, vamos aprender a fazer uma iluminação de 3 pontos. Uma iluminação de 3 pontos é utilizada em várias situações. Uma delas é em estúdio fotográfico. E como é que funciona essa iluminação? Existe uma luz principal e duas luzes auxiliares. A luz principal, nós podemos chamá-las de luz mestre. As outras luzes nós chamamos de luz de preenchimento e luz de fundo. A luz mestre, como o próprio nome já diz, ela vai meio que ditar as regras referente à iluminação e também ao sombreamento. Já no caso da luz de preenchimento, ela tem que trabalhar com uma intensidade um pouco menor, mas ela ajuda a dar aquela preenchida na cena, né? Ela não é uma luz direta, mas ela ajuda a clarear a cena. E por último, tem a luz de fundo, que é uma luz que vem por trás e ilumina também um pouco a silhueta do objeto em questão. Pode ser um objeto comum, um personagem, enfim. Pode ser qualquer uma dessas coisas que eu falei há pouco. Então vamos primeiro desenhar aqui na nossa viewport uma cena simples. Não precisa modelar nada complexo, nenhum tipo de modelagem poligonal, nem nada. A gente vai fazer simplesmente uma primitiva padrão, colocar ela em cima de um plane para poder estudar apenas esse conceito de iluminação que foi falado. Então podemos começar aqui clicando em plane, vem no painel top, rola o scroll do mouse, segura o Ctrl, clica bem aqui no centro, segura e arrasta para fora. Então teremos um plane aí. Pode deixar aqui o Length Segs com 1 e o Width Segs com 1 também. Não tem necessidade de ter vários segmentos porque, como eu disse, é uma coisa simples. Vamos agora criar uma outra primitiva, que pode ser, por exemplo, um teapot, que é a famosa chaleira. Por que famosa? Porque ela é um ícone muito utilizado em vários softwares 3D, né? Como ela é um pouco curva, enfim, e ela pode ser usada para representar alguma coisa que seja referente ao 3D. Eu não sei se eu me fiz entender, eu falei. Acho que eu não disse nada que fizesse muito sentido, enfim. Mas acho que vocês podem ver, ela é bem configurável. A gente pode vir aqui em Modify e, por exemplo, podemos alterar seus segmentos. Eu vou clicar aqui no Perspective uma vez e vou apertar F4, que a gente consegue ver as linhas. Vou apertar Alt W para maximizar. E aí aquilo que eu falei, você pode dar uma customizada nela. Então, assim, se você quer ver alguma coisa mais rápida, sei lá, uma iluminação mais profissional. Não que o que a gente está fazendo agora não é profissional, mas estou dizendo assim, um render mais robusto. Então você não vai querer perder tempo iluminando e, enfim, que ele compense todos os segmentos. Não sei se dá para entender. Então você vem e pode abaixar o número de segmentos. Se você quer uma coisa mais detalhada, você pode aumentar o número de segmentos. A luz vai bater, vai projetar uma sombra e vai ter vários detalhes aqui, né? Esses pontos de encontro da alça com o objeto propriamente dito, o que fica aqui na parte de baixo em contato com o plane. E aí vocês podem sempre ter esse tipo de pensamento. Eu vou deixar aqui no nosso caso com 4 mesmo. Vocês estão vendo que está projetando uma sombra aqui. Isso não é referente a nenhum tipo de iluminação que nós fizemos. É a iluminação padrão que já vem com o 3D Max. Então sempre que você cria um objeto, ele já subentende uma iluminação e projeta uma sombra. Porque isso está relacionado com a minha GPU. Está relacionado com a minha placa de vídeo. Talvez a placa de vocês tenha essa possibilidade ou não. Mas em todo caso, nós podemos vir aqui em Realistic e deixar aqui em Shaded. E ele fica padrão. Se a placa que vocês estão utilizando tiver uma GPU mais avançada, vocês podem vir aqui em Realistic. Agora saiu. Pronto. Isso não vai mudar completamente nada, né? Só estou explicando aqui por que estava com uma sombra e quis dizer que eu não criei nada referente à iluminação ainda. Bom, agora já temos aí uma cena básica, uma coisa bem simples mesmo, só para que a gente possa estudar realmente a iluminação de fato. Então, como eu havia dito, ela é utilizada bastante em estúdio fotográfico. Então, uma modelo ou um modelo vão posar para uma fotografia publicitária, por exemplo. O estúdio não é simplesmente entrar, o fotógrafo vai, liga a luz,
qualquer luz e pega a câmera e tira uma foto. Não é assim. Então tem toda uma preparação com vários tipos de iluminação, vários tipos de lente, vários tipos de difusor e rebatedor. Numa outra ocasião eu explico o que é isso. E até por isso tem muitos artistas 3D que têm um hobby de fotografia. Eles compram câmeras amadoras, semiprofissionais ou profissionais e tiram fotos, né, em suas viagens, seus passeios, ou saem um dia para tirar foto em algum parque, em algum lugar, porque o estudo fotográfico está relacionado também com a computação gráfica, né? Eles têm suas semelhanças. Vou apertar Alt W, vou vir aqui no painel top. Nós vamos criar 3 luzes então, só que vamos criar uma Spot e 2 Omni. A primeira luz que nós vamos criar vai ser a luz mestre, que é uma luz feita a partir de uma Spotlight. Então teremos que vir aqui em Create, em seguida clique em Lights e Target Light. Vamos fazer com ela. Ele está me perguntando se eu quero habilitar o Exposure Control, mas eu não vou utilizar isso aqui. Numa outra ocasião nós veremos. Ele está bem relacionado com a iluminação fotométrica. Vou vir aqui então, vou apertar Alt W para poder ver melhor. Apertei F3 e aperto o G para sumir com o grid, não é necessário. Tiro aqui o realismo, realístico. É difícil falar isso aí. E viremos aqui então, clicar, segurar e arrastar. Pessoal, eu peguei a luz errada aqui, ó, por isso que ele fez aquela pergunta. Eu tenho que vir aqui em Standard. Isso, agora sim. Target Spot. Não vamos trabalhar com a fotométrica por enquanto. Nos próximos tutoriais eu vou começar a introduzir um pouco esse tipo de iluminação. Então vamos deixar marcado aqui o Shadow. Clica, segura e arrasta. Agora sim, ó, fiz aqui uma luz Spot. Então ela está mais ou menos a 45 graus. Agora nós apertaremos Alt W. Aperta Z de zoom, que ele vai dar zoom em todas as viewports. E no front, nós vamos levar a luz um pouco também para cima. Então ela fica meio que 45 graus, 45 graus. Vamos criar também uma câmera. Clica no painel top, aperte Alt W. Quando nós falamos em câmera, vocês podem entender o conceito de câmera filmadora ou câmera fotográfica. Como é que funciona isso no 3D? Se nós vamos renderizar uma animação, entenda como câmera filmadora. Se nós vamos apenas renderizar uma imagem, uma única imagem, entenda como câmera fotográfica. É um conceito interessante, pode ser pensado dessa maneira. Então, clicou aqui em câmera, clicou em Target, vem aqui na parte de baixo, clica, segura e arrasta. Deixa mais ou menos aqui no centro. Aperta Alt W. Aperta W. Clica aqui no painel front e leva ela um pouco para cima. Clica no Perspective uma vez e aperta C. O C ele vai buscar aqui câmera 001, tá vendo? Tá aqui câmera 001. Se eu quiser voltar na perspectiva, eu venho aqui e aperto P. E aí eu posso rotacionar. Se eu apertar C, ele volta na câmera. Essa é a importância da câmera, tá? Eu posso vir aqui em Perspective, por exemplo, e posso mover para lá, para cá, enfim. E se eu quiser voltar numa câmera fixa, eu quero lembrar aquilo que eu fiz anteontem, por exemplo. Eu vou pensar assim, nossa, eu fiz uma iluminação bacana, escolhi um ângulo interessante e renderizei. Só que sem querer eu acabei movendo. Mas como é que eu faço para voltar exatamente naquilo? É muito difícil acertar novamente, a não ser que você tenha uma câmera. Porque você vem aqui, onde está a perspectiva, vai em câmera, câmera 1. Ou simplesmente pressiona a letra C. Mas você também pode mover a câmera. Então você vai, escolhe um ângulo que lhe for conveniente, que ficar legal. E aí tem a câmera aí. Leva ela um pouco mais para cima. Pronto, valorizou a cena. Temos a câmera. Vou clicar aqui no Plane. Eu gosto de fazer com que ele preencha todo o espaço que está sendo visualizado. Então vou vir aqui em Lente. Vou aumentar bastante. Width, aumentar bastante. Pronto. Agora na câmera eu vejo dessa maneira. Clica aqui então no painel câmera. Vem aqui em cima e clica em Render Production. Então a gente está vendo aqui a luz projetada. A luz está vindo aqui da esquerda para a direita, batendo no T-Point e projetando aqui para trás. Então essa é a luz mestre. Na maioria dos tutoriais que eu passei para vocês até agora, a gente trabalhava com uma luz, né, uma iluminação.
Só que isso não deixa a cena tão boa quanto pode ser. Se a gente trabalhar com 3 pontos, isso já fica bem melhor. Vamos criar então a segunda luz. Essa segunda luz, como eu havia dito antes, ela vai ser uma luz omni e recebe o nome de luz de preenchimento. Lembre-se sempre que no mundo real isso também é feito. Tá? A gente está representando aquilo que é feito dentro de um estúdio fotográfico. Então, bora lá fazer a luz de preenchimento. Vamos vir aqui em Create, clicar em Lights e clicar em Omni. Na luz Omni nós não vamos habilitar o Shadow e também viremos aqui em Intensity. Por padrão, a intensidade é 1,0, que corresponde a 100%. Eu vou deixar 0,5, que corresponde agora a 50% de intensidade de luz. E vou colocar essa luz desse lado aqui. Vou colocar ela aqui, mais ou menos aqui assim. Isso. Vou virar aqui no painel left e vou levá-la um pouco para cima.